Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais uma aula no nosso estudo, né? E a aula de hoje é a aula 17, a sinceridade do jejum, e a parte A nos traz o jejum. Então vamos ver, meus amores, o que significa esse termo, jejum. Significa abstinência ou redução de alimentos em certos dias por penitência ou por preceito referente a alguma igreja ou seita. Abstenção e privação. Esta prática é comum em diversas religiões. Porém, será que tal ato é aprazível a Deus? Então vamos ver agora, meus irmãos, se há necessidade ainda hoje de nós estarmos nessa prática, que a gente sabe que ela é uma prática antiga, né? Ela vem dentro de algumas religiões e algumas religiões seguem até hoje. Há algum mérito em jejuar? Vamos ver. As questões referentes ao jejum nos remetem a outra. Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provações por meio do sofrimento voluntário? E a questão 721 do Livro dos Espíritos nos esclarece isso. Que a vida e a mortificação e devotos e místicos praticado desde a antiguidade entre diferentes povos é meritório somente no sentido de se renegar a si mesmo e trabalhar para o outro, conforme a caridade cristã. Na questão 726, acrescenta que a lei da conservação impõe ao homem o dever de conservar suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve se alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Então, meus irmãos, essas duas questões nos esclarecem que antigamente havia essa prática, né? Na época de Jesus. Só que algumas religiões ainda traz o hábito dessa prática. Agora, nós que já estamos nos esclarecendo, estamos trabalhando para nossa melhora, nós já estudamos a lei da conservação, já estudamos a lei do trabalho, então nós já entendemos que o nosso corpo exige de determinados alimentos. Ele necessita de certas vitaminas, sais minerais, nós temos que beber água, então nós temos que cuidar desse carro, né, que Deus nos deu para trilhar o nosso caminho aqui na Terra. Agora, se nós já temos esse esclarecimento, vamos fazendo o nosso melhor, né? E vamos caminhando dentro das leis que Deus nos impõe. E aí a gente vai sempre dentro da lei de Deus, trabalhando da melhor forma. Na questão 726, os benfeitores espirituais explicam que os únicos sofrimentos que levam são naturais, porque vêm de Deus. O sofrimento voluntário não serve para nada, quando nada vale para o bem do outro. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos aqui nessa trajetória, né? Encarnados, somos dotados de um espírito e há necessidade de nós estarmos sempre trabalhando
em função dos nossos irmãos que às vezes necessitam da gente em várias situações. Então, se eu não estou fazendo nada de bem, não está servindo para nada, né? Qual é o sacrifício mais válido? O livro nos traz uma referência de Isaías, que o verdadeiro jejum consiste em soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jogo, libertar os quebrantados, repartir o pão com os famintos, acolher os pobres desterrados e cobrir os nus. Então, meus irmãos, a gente está vendo aqui, ó, que Isaías traz para nós um trabalho bonito, né, nesta fala, que a gente tem que auxiliar quem está necessitando. E é um trabalho dentro da caridade. É a prática da caridade, né? Nós temos que pôr em prática a caridade, porque falar, a gente às vezes lê, fala, mas o que vai nos melhorar é a ação, a nossa atitude, o fato de trabalharmos em prol de quem tanto necessita, né? O jejum apaga as nossas faltas? Então, eu vou ficar sem comer porque eu cometi uma falta. E aí eu vou jejuar. E aquela falta que eu cometi, eu já marquei aqui no meu perispírito. Eu tenho que trabalhar na senda do bem, mas eu vou levar comigo essa situação. Eu vou me melhorando quando eu percebo que eu falhei. Então eu tenho que procurar estar sempre atento para não faltar, né? Não praticar certas atitudes, não ter me colocar em determinadas situações. Então, o jejum, eu acho, o livro nos traz que não tem nada a ver. Você vai fazer com que o seu corpo fique um pouco debilitado, mas o que precisava ser feito e precisa ser feito, que é se melhorar mediante aquela situação que você ainda não aprendeu a lidar, você não melhorou. Então, é nesse momento que a gente precisa entender isso. A prática do jejum em qualquer tipo de mortificação aplicada no corpo, de forma alguma apaga as faltas cometidas. Estas somente poderão ser resgatadas em novas oportunidades que o Pai misericordioso nos concede. Nós que estamos aqui estudando, né, numa casa espírita e já entendemos que a nossa vinda a essa terra é feita de novas oportunidades, sempre, porque o Pai, ele é maravilhoso. Ele não nos desampara a momento nenhum. E quando nós cometemos aquelas faltas, como eu disse, e fica marcado, ele nos concede uma nova oportunidade. Ele vai falar: filho, olha onde você ainda está errando. Volta lá e conserta. Porque fui eu que errei, é eu que tenho que consertar. E aí que vem a nossa melhora. Aí vem o nosso mérito. O mérito para a nossa melhora. E a gente tem um irmão maravilhoso que nos orienta a todo momento
nessas situações, né? Jesus. E Jesus nos ensina que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isto, sim, se torna impuro. É o coração que procede más intenções, assassinatos, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Então, a gente vem trazendo conosco, para nossa melhora, essas características de imperfeição. E aí, quando nós despertarmos que nós estamos errando, aí nós vamos começar a melhorar. Nossa, eu vou pegar o exemplo da difamação. Nós temos o hábito de falar demais, né? Aí eu falo de um vizinho, eu falo de uma pessoa da família, eu falo. Então, quando eu percebo que eu estou falando muito, eu já despertei. Opa, estou falando demais. Que tanto eu falo? Não tem que falar nada. Por quê? Porque cada um de nós temos as nossas escolhas. A necessidade de uma boa conversa é a necessidade de uma boa conversa. Agora, não há necessidade de eu ficar falando e difamando ou fazendo, vamos dizer, né, aquele converseiro todo a respeito de um assunto, às vezes. Então, se você já despertou por isso, opa, já é meio caminho andado. E Chico Xavier, sempre, né, muito sábio, um espírito grandioso, né, que passou aqui conosco, ele conta uma história da água do Chico. Então, quando nós estivermos falando muito, vamos beber um gole d'água, deixa a água na boca. Enquanto a água estiver na boca, nós não vamos falar. Então, há a necessidade da gente parar de falar ali e aí falar, opa, vamos dizer, é uma chamada de atenção, né? Nós conosco mesmo. E aí é onde nós começamos a melhorar. Esta é o nosso caminho, né? Nós estamos aqui para melhora. O principal jejum para o cristão é o jejum do mal que não praticamos. Então, quando nós não praticamos nada, nós não estamos sendo bom cristão. E aí, se a gente quer usar essa palavra, jejum, a gente tem que ser cristão. E quando nós somos cristão, nós vamos praticar, nós vamos entrar e agir e fazer para nós mesmos e para o nosso próximo. Nós só vamos conseguir ajudar o nosso próximo se nós estivermos bem. Então, há a necessidade de eu estar bem para mim fazer o bem para o próximo, né? O livro nos traz a porta estreita. É o tema tratado no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são chamados, pouco os escolhidos. Então, meus irmãos, quando a gente fala de muitos são chamados e poucos são os escolhidos, é porque nós nos escolhemos. Quando nós trilhamos o nosso caminho na senda do bem, nós estamos sendo escolhidos. Mas quem tomou a decisão de escolher esse caminho fui eu. Então, eu vou ser chamada. O trabalho vai chegar e eu vou estar pronta. Porque eu estou voltada, com pensamentos voltados para esse trabalho. Aí eu fiz a escolha, né? E nesse capítulo, a gente tem a história de Maria Madalena. Maria Madalena, ela tinha uma vida muito boa.
Aí a gente tem que ler bem para a gente entender qual foi a escolha que ela fez, né? Para trabalhar no caminho do bem. Então, vamos dar uma lida lá no livro, bem legal, né? Vamos agora para a parte B, a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza consiste onde? Vamos aqui nesta leitura para a gente começar a entender. Não juntais para vós os tesouros da terra, onde a traça e o carunchos o corrói, onde os ladrões arrombam e roubam. Mas juntai para vós os tesouros dos céus, onde nem a traça, nem o caruncho corrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde está o seu tesouro, aí estará também teu coração. Então, meus irmãos, olha, há necessidade da gente ter esse olhar, que tudo que nós temos nessa terra é empréstimo. Nós temos a nossa casa, o nosso carro, os nossos filhos, né? E nós temos responsabilidade sobre este empréstimo dado por Deus. E aí, nós temos que fazer o nosso melhor com este empréstimo que é dado por nós. Vamos cuidá-los, né? Cuidar de tudo. Por quê? Porque um dia vai chegar a hora de nós desencarnarmos e vamos deixar todos esses tesouros da terra aqui. E vamos levar conosco o que o nosso coração fez de melhor, né? E Jesus vem nos encorajando. Buscai primeiro o reino dos céus. Este convite consiste na busca de valores espirituais, que são eternos e que alimentam a nossa alma, em detrimento das preocupações materiais. Então, às vezes, a gente quer ter tudo que tem na terra. Eu quero ter o melhor carro, a melhor casa, eu quero isso, quero aquilo. A gente sempre quer. Mas Jesus nos deixa claro aqui que a gente tem que ter primeiro o reino dos céus. A gente tem que ter valores espirituais, né? Porque esses valores nos acompanham. E aí, como eu já disse, tudo que temos aqui é empréstimo. O que Jesus nos orienta no reino do céu, nos faz caminhar quando partirmos para lá. Então, vamos sempre fazer o nosso melhor em tudo. Se eu tiver que fazer uma coisa simples, faça de bom coração. Vamos começar a aplicar a caridade ao nosso redor, quem está próximo a nós. A parábola do avarento é uma síntese maravilhosa de um trágico fim de todos aqueles que veem a felicidade senão no dinheiro e se constitui em seus escravos incondicionais. Do que vale a riquezas efêmeras, sombra de uma felicidade que se esvai, fumo de grandezas que desaparecem à primeira visita de uma enfermidade mortal? Então, meus irmãos, a gente está vendo aqui, ó. Muitas das pessoas acham que o dinheiro é tudo na vida e correm atrás desse dinheiro desvairadamente. Não olham aonde pisam, o que fazem, o importante é ter dinheiro. Só que, quando chega uma enfermidade, todo aquele dinheiro que você tem não te tira da enfermidade que você deixou de cuidar de si próprio antes que a enfermidade chegasse. Então, há necessidade de nós trilharmos um caminho aqui, uma vida, né? Tranquila. Nós conseguimos viver com o que é necessário.
Não há necessidade da gente ficar correndo atrás de, fazendo mirabolâncias para ter dinheiro, para ter isso, para ter aquilo. Não, meu amor. Há necessidade de nós aprendermos a caminhar dentro das nossas posses, sempre. E aí nós vamos fazer tudo dentro de um equilíbrio. O organismo vai estar bem, a cabeça vai estar bem, o dinheiro que entra é o suficiente, e aí nós vamos fazendo a nossa trajetória. A riqueza material não se trata de uma crítica à riqueza, pois sabemos que esta é necessária. A riqueza tem a sua utilidade como um recurso para execução de trabalhos, como vista ao progresso individual e coletivo, bem como prova e testemunho de uma reforma interior, num programa de altruísmo. É para ser usado como um instrumento do progresso. Então, aqui, não é porque a gente vai fazer uma crítica à riqueza, quem é rico, não. Mas há necessidade de quando você tem esse valor, ela é uma prova aqui na Terra. Como todos nós estamos vivendo num mundo de expiação e prova, a riqueza vem como uma prova. E aí nós vamos fazer um trabalho com essa riqueza, tanto individual como coletivo. Então nós vamos fornecer trabalho, nós vamos estar fazendo o nosso melhor com esse dinheiro em mãos, né? E trazendo recursos para todos que estão à nossa volta. Então, não é crítica à riqueza, mas sim temos que saber o que é necessário para cada um de nós, né? A fortuna que o homem conquista de forma honrada é muito justa. Vemos no capítulo 5, na lei da conservação, e no capítulo 8, na lei do progresso, e a terceira parte do livro dos Espíritos, que não há condenação à riqueza, mas sim ao uso indevido. Então, se nós se eu tenho dinheiro e eu quero mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e eu não penso no coletivo e eu não penso no meu individual, eu estou usando indevidamente esse dinheiro. Aí Kardec nos traz um comentário. Na questão 714A, o homem que procura, nos excessos de todas as suas espécies, um refinamento dos seus gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque este sabe limitar-se à satisfação de suas necessidades. Então, Kardec nos comenta aqui, se nós começarmos a abusar com os nossos excessos, o nosso corpo é um animal, nós somos, né, animalizados ainda. O que vai acontecer? Nós vamos ficar doentes. E aí a gente não sabe o que foi que aconteceu. Ai, meu Deus, tô doente, o que foi que aconteceu? Então, busca nesses excessos que às vezes a gente vem cometendo. Então, há necessidade da gente analisar a vida que estamos levando, o quanto estamos comendo, como estamos trabalhando, tudo tem que haver um bom equilíbrio, né? Sem excessos. A avareza, esta sim, é preciso tirar de lá, fora das nossas vidas. A avareza, esta sim, é preciso tirar lá, fora das nossas vidas. A avareza não se refere apenas ao dinheiro. A importância exagerada que damos aos nossos pertences, no ponto de nos desequilibrarmos,
na ansiedade de mania de guardar indeterminadamente, mesmo sem usar certas roupas ou pertences pessoais, sem justificativa para não doá-lo, já caracteriza o primeiro degrau do avaro. Portanto, a vir se tornar-se uma verdadeira doença obsessiva, resultando do egoísmo e da ambição. Então, meus irmãos, nós temos que ter com clareza que não há necessidade de termos exageradas coisas, né, no nosso convívio. Dinheiro em excesso às vezes, né, mas assim, vamos fazer o nosso melhor. Agora, quando a gente começa a se desequilibrar na ansiedade, a gente quer guardar, guardar, guardar. Então, assim, a gente tem 2 pés, mas na hora de comprar sapatos, tem 30 sapatos dentro do armário. Não usa, mas também não dá. A mesma coisa, roupas. Ai, não, tenho blusas. Eu trouxe não sei da onde, fui em Campos do Jordão, comprei mais uma e não sei o que. Então, assim, não cabe mais no guarda-roupa, mas aí eu tenho aquela justificativa que eu vou usar. E no fim, nós estamos sendo egoísta e estamos tendo ambição. Então, há necessidade de lembrarmos que tem outras pessoas que também precisam de roupa. O outro precisa de tudo o que nós precisamos. Eu não posso fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim, né? Então é isso. Jesus já vem nos dizendo sempre, é só a gente colocar em prática. Então há necessidade da gente sempre ter um olhar ao nosso próximo, né? Podemos citar um exemplo da história de Jó, no livro de Jó, no Antigo Testamento. Senhor, vós me deste, vós me tiraste, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Então, meus amores, se vocês não leram a história de Jó no Antigo Testamento, dá uma lidinha lá para vocês verem. É uma história muito bonita. E ele, com a fé grande que ele tinha, ele diz isso. A vossa vontade seja feita. Então, é isso que nós temos que ter como clareza para nós, na nossa vida. Sabe por que nós temos que ter como clareza na nossa vida? Porque a gente tem esse amado irmão, né? Que veio aqui, nos orientou e nos fez caminhar na vida. Vamos seguir Jesus. Vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Que Jesus é o nosso mestre. Meus irmãos, muito obrigado por este momento e que nós possamos ficar firme, forte, dentro das nossas orações, dos nossos pensamentos bons, agradecendo sempre por tudo que a vida nos dá. Assim seja, graças a Deus.